deixa eu ajeitar aqui. Deu certo, né, Gláucia? Oi. Deu certo. Ai, tô agoniada. Eu botei uma luz aqui, assim fica meio apagada. Assim. Oi, gente. O povo vai entrando. Vamos compartilhar aqui para o pessoal ver. Vamos esperar uns minutinhos de compartilhar com as minhas amigas também. E aí, Sara, como estás? Tudo bem, Tá você? bem? Tô bem também. Tamo indo, né, gente? Pronto, compartilhar aqui. Também. Oi, Angélica. Compartilhar com as meninas. E aí, gente, hoje o assunto vai ser bem legal. É um assunto muito... É desafiador, né, Gláucia? Aham. Tá me ouvindo, né, Sara? Tô, você tá me ouvindo? Tô. Ó, compartilhei aqui com o povo. Eu também já compartilhei. Vou mandar aqui. Ai, ai. Eu tô ali, o povo tá causando ali dentro. Lá. Mulher, ficar quieta, se não tocar. Você tem uma que quer participar aqui das lives. É, a minha tá aqui comigo, ó. Essa deitadinha aqui, ó. Qual delas? A Lara. Você já se Sim, comunicou com a Lara? foi. Eu acho que foi a última que eu me comuniquei. Foi. Foi? E a gente é assim, viu, gente? A gente troca os bichos. A Glaucia comunica com minhas gatas, que eu não comunico, não, porque senão mistura emocional. Eu, assim, não é sempre que eu me comunico com as minhas, né? Mas de vez em quando eu me comunico. Comunica, né? Até no grupo de comunicação, semana passada foi com a Xanxã, né? Se comunica. Aí eu me comuniquei para perguntar o que que ela tinha achado assim das comunicações. Ela deu uns conselhos lá, enfim. Algo interessante. É. Acho que a gente pode começar, né, Glaucia? Sim, sim, sim. Até porque o pessoal vai Aham. ver depois. A Júlia. Ah, eu adoro o perfil A da Júlia é Júlia. ótima. Direto assim eu fico olhando. A Júlia é ótima mesmo. Uhum. Pois é, Então, a gente pode falar, Sara. não, a gente vai deixar gravado também, né? Igual a gente deixa, né? A Sim. live, porque essa aqui, igual eu te falei, né? É um assunto difícil, né? Na verdade, ele é complexo, né, Gláucia? Sim, sim. É sobre, né, os animais perdidos, né? Animais desaparecidos. E o olhar da comunicação intuitiva, né? Sobre esse caso, né, Gláucia? E, Sim. assim, você quer começar a falar? Não, a gente tava. Já tinha um tempo, né, que a gente vinha Aham. conversando, aí calhou de eu fazer duas comunicações, né, nas últimas semanas, com o intermédio de Sara, né, É. que ela me indicou para poder fazer essas comunicações. Foi tudo no final de semana. Aí eu tive tanto é, insight, né, teve um feedback, né, Ah, mas a gente teve tanto insight. só te interromper um pouquinho, a Júnia falou que já viu a Anitta falando que achou um cachorro dela assim, e quem ajudou ela foi a minha A mentora, Larissa. né? É. Nossa, E foi até a época, ela até viralizou por conta foi, ela dessa comunicação. ele estava perdido na casa dela mesmo. É, Ela até contou isso. embaixo da casa, né? Que era uma Embaixo. casa nova que ela tinha acabado. Aí foi mais no Natal. A gente, às vezes, e a gente em dezembro falou sobre os fogos de Fogos. artifício, né? E os animais acabam se assustando, né? Mas aí foi esse caso dela, né? Existem várias mensagens ocultas por trás, né, de quando os animais eles fogem ou desaparecem. Mas assim, né, só queria deixar, fazer um apanhado de tudo, né, antes de você começar, que assim, a comunicação intuitiva para animais perdidos, o que a gente fala, não é um GPS, né, Glaucia? Ela não garante que vai achar o animal.
Porque a gente também já teve algumas situações de pessoa querer a todo custo a localização. Mas você viu Aham. ele, a localização exata. E assim, a comunicação já deixando claro, ela não garante isso, né, Glaucia? Ela Sim, não garante. sim. Eu sempre gosto assim dessa frase que tu fala, que a comunicação não é um GPS, porque a comunicação não é só localização, é entender o contexto Isso. geral, mas também o contexto que está oculto dentro dessa relação do tutor com o seu animal e também com o contexto familiar como um todo, né? Porque o animal ele se relaciona com aquela pessoa que é mais próxima a ele, mas também com todo o contexto familiar. Então, pensar a busca, né, no caso dos animais desaparecidos através da comunicação, com o intuito apenas de localizar o animal, eu acho que é um passo que você não pode dar muito para frente, né? Porque é muito mais do que isso. É claro, né? A gente fica muito feliz quando consegue localizar o animal, né? Saber exatamente não, né? Encontrar os caminhos, as pistas, né? As dicas, né? Que esse animal ele traz para poder encontrá-lo. Mas antes de encontrar esse animal, né? É importante se ter em mente o que que você sentiu quando esse animal desapareceu, o que que você estava passando, né, o período da sua vida, nesse momento em que esse animal desapareceu. Eu sei que é uma situação bastante nebulosa, que não dá tempo muito da gente pensar, dado que a gente está muito com as nossas emoções muito latentes, né? A gente está angustiado, preocupado, enfim, ansioso, e isso meio que dificulta, né? Mas até para a gente fazer a comunicação, né, Sara, a gente precisa também que essa família, ou esse tutor que nos procure, ele precisa, ao invés de estar nessa bagunça das emoções, ele precisa voltar para o momento presente, pelo menos tentar, né? Para que também facilite isso para a gente, porque o campo que a gente acessa, né, que é um campo invisível, né, o campo morfogenético, mas tem todas as informações que esse animal vai trazer, aquilo que for permitido para a gente também ouvir, sentir, ouvir, né, então fica um tanto quanto nebuloso, né, dada essa mistura de emoções, de expectativas, né, eu acho que até esse nome, expectativa, é interessante. E a Júnia colocou, não foi, mãe? Exatamente. E é interessante porque você trazendo isso, eu até passei por uma comunicação assim recente de um Aham, cãozinho que estava sumido. E assim, atrapalha, porque, igual a Glória disse, né? Às vezes você tem que. O maior desafio da comunicação e do comunicador é se manter neutro. A gente tem que se manter neutro. E eu lembro que esse cãozinho ele perdeu, né? Ele fugiu e a responsável dele estava desesperada e muito ansiosa. E aí o que eu falei com ela? Acalma um pouco. E aí ele estava na casa de outra pessoa, na comunicação intuitiva ele me trouxe isso, trouxe que estava bem, que estava na casa de uma pessoa, mas assim, eles não vão, o campo não vai falar assim, ah, é na rua tal, no endereço tal, não tem como. é, E aí é quando ela soube que ele estava bem, e ele não estava passando frio, não estava passando fome, estava sendo cuidado, o que aconteceu? O campo dela deu uma amenizada, uma baixada, a ansiedade também, aí encontrou ele. aham, Então, eu senti de falar com ela, olha, continua colocando cartazes, né? Não desiste. E aí essa pessoa viu, tava com ele, e aí teve o reencontro. Mas a sim, ansiedade atrapalha sim, atrapalha a pessoa conseguir visualizar isso também, né? O que aham, o animal desaparecido tá trazendo para ela de ensinamento, porque tem sim, algo por trás, né? Se ele sumiu, uhum, ele tá querendo mostrar alguma coisa. sim, sim, e esse momento, esse intervalo, né, em que ele desaparece e tudo mais aparece e acontece na vida dessa tutora, né, com a ausência desse animal, às vezes, pode ser temporário, como foi o caso, né, da tua situação, em que ele precisava, de alguma forma,
se deslocar, fazer esse deslocamento físico para que ela pudesse acessar certas coisas que ela não estava conseguindo acessar. E essa fuga dele veio trazer justamente isso, né? Só você precisa parar para poder olhar determinadas coisas que estão acontecendo na sua vida. Que Isso. é justamente isso, assim, às vezes a gente está tão no piloto automático, enfim, que não consegue perceber certas coisas, né? Às vezes a gente precisa lidar com a dor, né, para poder avaliar, né, a nossa vida e tudo mais. E interessante, assim, porque ela se abriu para esse processo. Não, preciso parar para poder me observar, olhar para as Uhum. coisas. É claro que isso eu não estou falando assim, ela parou, sabe? Não é fácil, porque são Não. situações que deixam a gente muito angustiada, né? Vem muito sentimento de culpa, né? O que será que eu fiz, né? Para ele poder ter feito isso, enfim. E que com a comunicação ela traz esse entendimento, né? Então, se a pessoa vem procurar comunicação intuitiva para entender assim o que está acontecendo, né? Para além da fuga desse animal, é claro que todo mundo quer reencontrar, mas para além da fuga desse animal, o que que esse campo Uhum. energético está querendo mostrar, né, Sara? Isso, e também a questão do controle, né? O que eu aprendo muito nas comunicações de animais perdidos é porque ele nos ensina muito sobre o controle, porque a gente quer ter o controle de tudo da vida, né? Quer controlar tudo. E aí, quando o animal desaparece e foge, você não sabe onde ele tá, então assim, você perde total controle. E é algo para ensinar também, né? A voltar pro eixo, a olhar, abrir mão desse controle que às vezes a gente tem na vida, né? Não só Sim. a questão com o animal, mas a gente olhar isso, né? Uhum. Aí Júnia falou o seguinte: nossa, eu acho que um animal sumir é pior do que a morte. É, porque a gente não tem a certeza, é como se fosse quase como um luto antecipado sobre uma coisa que você não tem certeza sobre essa questão do controle mesmo, né? Se ele vai voltar, se ele já fez a passagem, se não, que é muitas vezes o que acontece em casos de animais que desaparecem, né? Muitas vezes esse animal, um animal também, né? O tutor, ele não está preparado para lidar com a partida desse animal, e esse animal ele precisa fazer esse deslocamento físico para ele poder fazer a passagem em outro lugar, para que ele consiga se desprender do corpo e Sim, fazer a passagem dele, né? Isso é uma das razões, né? sim. Outra razão que a gente poderia falar também é que, às vezes, esse ambiente familiar em que esse animal está vivendo, ele está carregado de tensão, tanto das pessoas quanto do próprio Eu ambiente em ia falar si, isso. né? E ele precisa fazer esse deslocamento temporário para que essas coisas se amenizem, né? Elas Sim. entrem no lugar. E, tipo, ele desaparecer é pior do que a morte mesmo, porque fica muita dúvida, muita incerteza e um sentimento que eu estava até conversando com o meu psicólogo, que é a angústia, que você não sabe nem nomear, ou você Sim. simplesmente sente e você não consegue. É difícil de lidar com esse tipo de E situação. tem, a gente perguntou, né, se comunicação tem a ver com o campo espiritual? Na verdade, tem, né? É algo, é campo morfogenético, né, nosso, campo energético, que todo mundo tem. Aham, E uma coisa que eu gosto de dar o exemplo desse campo é assim, quando a gente chega num lugar, ou a gente conhece uma pessoa, a gente sente. Às vezes a gente fala assim, nossa, conheci a pessoa, mas de cara assim, né? Aquela expressão, meu sim, santo não bateu. Ou, aham, ai, cara, gostei daquela pessoa, assim, bem nesse lugar. Então, é esse contato com esse campo, né, que tem entre consciências, né? Então, acaba sim, que é sim, espiritual mesmo, né? Energético. aham, é, E, né, voltando a se falando sobre essa questão dos animais aparecidos do sistema familiar, eles compartilham o nosso sistema familiar, né? Então, eles sentem muito o que que a gente sente, eles compartilham muito da nossa energia. E também tem a questão de colocar os, que eu já vi em comunicação com animais perdidos e desaparecidos, é quando a gente coloca o animal num lugar que não é dele. Por exemplo, sim, sim, nossa, ele é tudo pra mim. Ele é meu, que é muito polêmico isso, né? Meu apoio emocional, gente. Colocar o animal nisso, nesse patamar, ele é meu filho. Meu filho no sentido de, sabe? E aham,
isso pesa, desequilibra muito a relação. E às vezes o animal ele foge, desaparece por conta disso. Às vezes é um Às lugar vezes fica um peso muito muito grande em pequeno cima dele, né? e tá Ele está num lugar que não, ele não pertence, né? é um conflito muito grande, às vezes, no sistema familiar, que o animal não aguenta. E aí não É. é olhar assim, igual eu falo, né? Não é olhar no sentido de sentir de culpado. Nossa, foi minha culpa que ele sumiu, desapareceu. E não, tem um olhar maduro da situação, né? Sim, O que eu sim. posso aprender com isso, enxergar nisso, né? O que eu posso fazer diferente? Aham. É. E eles são muito impactados, assim, com essas Uhum. expectativas. E muitas vezes, tipo, a gente está falando aqui, não é um lugar de a gente colocar culpa em ninguém, isso aí são situações corriqueiras e que são às vezes é inconscientemente que a gente coloca, né, esses papéis nos animais. E, enfim, aí existem até vários exercícios, né, sistêmicos para poder você olhar para esse animal, você ver quem ele é, né, respeitar a origem dele, tipo, honrar, né, a origem familiar e biológica dele, né, esse é um cachorro, tem uma mãe, um pai biológico, então, você olhar e ver aquela vida como um ser que compartilha essa experiência com Sim, você, mas não que ele está no lugar de alguém, enfim, né? sim, Porque é bem complicado, porque a gente acaba tirando as forças dele e inconscientemente falando também e fazendo com que ele não possa expressar a sua essência, né? Vivenciar suas características sim. de cachorro, de gato, ou seja lá qual espécie for. Então, isso é bem importante assim de se frisar, né? Porque não tem problemas. O meu filho, não sei o quê, mas sem essa carga emocional Sim. tão intensa e profunda, né? E a Gina até trouxe aqui, né? Que ela atende os gatinhos. E ela teve isso, né? Que ela teve uma crise de asma gravíssima Sim, e a gata dela sentiu isso no campo. E isso acontece muito, né? Não só é, nos animais que desaparecem, mas questões tanto comportamentais, né, Glaucia, como de doenças. é, Sim, se o animal ele adoece muito e ele tem essa mudança de comportamento, é algo que ele quer dizer do sistema familiar, do que está acontecendo, que a gente aham, não está conseguindo perceber. É um espelho, né? Independente se ele fugiu, desapareceu, tá doente, mudou um comportamento do nada, né? Que não existe do nada. é, uhum, É algo que ele está mostrando do sistema familiar. Então, eles são espelhos, né? Então, sim, assim, igual ela falou, né? Da pessoa que estava adoecendo, o animal, isso acontece. Acontece sim. muito. É muito recorrente, né? Muito. As pessoas procurarem, no caso assim, que a gente é o foco principal, né? Mas o meu animal desapareceu, não sei o que, você fica tão somente focado no animal, né? Sim, Sem pensar no que ele quer dizer, o que ele quer trazer para você, né? E a comunicação intuitiva não é só sobre o animal, é sobre essa relação, pessoa. né? É sobre, sabe, essa Sim. relação. E na verdade, o nosso trabalho como comunicadora não é sobre o animal, é um trabalho terapêutico, né? Porque Sim, para entender a pessoa, o sistema familiar, porque não adianta a gente querer que o animal mude, se nosso sistema, a gente não consegue ter essas mudanças, né? Também. uhum. Porque, claro, tem certas coisas que são mais difíceis, né? Da gente mudar, a gente percebe por nós mesmos, né? Nas nossas relações com os nossos animais. Tem coisas assim que, enfim, a gente fica empacando que nem um burro, né? Mas outras coisas, eu sei que a comunicação intuitiva, a gente quando faz, né, a gente auxilia, né, as pessoas nesse processo e aquela coisa, né? Tem algumas coisas que mudam de forma quase imediata, né? Porque são coisas que estão mais na superfície, mas outras coisas que são Sim, mais profundas vai precisar de tempo, vai precisar de outras terapias, até porque a nossa terapia é uma terapia complementar. Então, tudo isso tem que ser pensado globalmente, né? O indivíduo. E e a, é interessante, assim, pensar, né?
quando o meu animal desaparece, o que que aparece em mim, né? Quais são as sensações, as emoções, até a questão física, né? Porque essa procura, essa busca pelo animal, ela é muito desgastante, né? Porque não é só espalhar cartaz, mas tem todo o esforço físico que você faz, então até a própria questão emocional fica bastante desgastada nesses processos, né? E como eu Sim, te falei, né, recentemente as meninas entraram em contato comigo, né, disse, eu tô aqui espalhando, né, os sim, cartazes, enfim, nas redes sociais, porque essa é a parte prática que a gente precisa fazer, né, nesse contexto, né, de sim. desaparecimento. E a Júnia perguntou do reiki, né? Eu não sei como é que você faz, mas eu introduzo o reiki durante a comunicação, Eu porque faço também. eu tenho essa ligação muito com o reiki. Ele me traz desequilíbrios no campo da pessoa que eu sinto. Então, isso ajuda até mesmo na questão dos desaparecidos, né? Por Sim, exemplo, sim. é um chakra que está ligado mais com essa questão do controle, ansiedade, quando ele está desequilibrado, Uhum. né? Ajuda o É, animal. eu E faço também, que é muito você fala, importante. né? É muito importante também, às vezes, até para a pessoa, né? No sentido de ansiedade, quando o animal desaparece. E é uma Sim. tradução do campo, né? Que a Júlia perguntou. Uhum. A Sim, gente, é sim. uma decodificação do que ele está tentando passar, né, no campo dele. E Uhum. a Valenta, ela teve um animalzinho que. Ela tem um animal desaparecido, né? Ela também é comunicadora. E é Aham. muito bonito, né? Que ela falou, no início ela estava totalmente no controle. Aí o que que ela fez? Ela respeitou a decisão, porque às vezes os animais não querem voltar, né? E Isso, não é isso. que eles não nos amam mais, mas é Sim, porque sim. ali a missão acabou e aí ele vai seguir, né? Eles Uhum. também têm isso, né, gente? Eles não É, são nossa propriedade, né? sim, O sim. Lázio. E antes de responder a Júnia, né? Mas já respondendo, né? Eu vou falar, né? Porque depois as outras pessoas vão assistir depois. É como se vocês traduzissem algo que eles falam. Vocês observam o ambiente e escrevem. É assim, porque existem várias formas da gente receber as mensagens, né, que os animais nos trazem, né? Eu sou muito de ouvir o que o animal está me trazendo. Essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, eu pergunto e os animais me respondem, né? E eu vou lá e vou Você escrevendo para poder escuta. não... Eu ouço. É porque, assim, cada pessoa, né, explicando, cada comunicador tem um sentido mais aflorado. Tem gente que vê no campo mental, tem gente que Sim. escuta e tem gente que sente. Eu sou mais, Aham, eu não, eu sou mais de sentir no corpo. aham. Pergunta, aí eu dou, eu sinto. Eu Sim. sou mais de visualizar também. Agora de Não, escutar. eu também. Quando eu começo a iniciar, quando eu intenciono, né, para que o animal para poder me comunicar com o animal, geralmente eu sempre vejo uma imagem Uhum. de alguma coisa que ele quer me mostrar. E a partir daí eu vou observando como é o comportamento dele, enfim, e aí eu introduzo, eu começo a fazer as perguntas. Mas mescla muito, assim, às vezes eu sinto no corpo também, mas o que é mais recorrente é eu ouvir e ver, né? Só que, tipo, eu fico pensando, assim, eu estava até conversando com outra colega, que as imagens que os animais reproduzem para a gente, né, como se fosse um filme, né? É, Às vezes são muito simbólicas, às vezes é direto ao ponto, ele está querendo dizer isso aqui que ele está mostrando, mas muitas vezes são outras coisas que ele está querendo mostrar, mas de forma simbólica, que foi o caso do cachorrinho Beethoven, né? Que a tutora até me autorizou a falar um pouco ai, sobre foi a mesmo. comunicação. Né? Eu até tinha postado essa semana, Ele acho que foi ontem, desapareceu. né? Falando sobre ele, né? E foi bem interessante, assim, quando eu me comuniquei com ele, porque ele me mostrou um lugar, assim, descampado, né? Parecia um campo de futebol, mas com pouca vegetação, né? E aí ele mostrava assim nitidamente aquele local, né? E ele dizia que ele estava bem, que, sabe, até falou que tinha pessoas, ele disse assim, tem pessoas muito generosas que sempre oferecem água e comida para os animais que Uhum. estão na rua, né? Ele pegou e falou, transmitiu isso.
E eu percebi, assim, uma sensação que, pronto, aí esse sentimento, né, de sentir no corpo, né, de liberdade, né? E ele é um cachorrinho que tem 15 anos, e ele, ao transmitir isso, eu perguntei a ele, para além, né, de saber como é que ele estava, quais os outros locais, que ele foi me mostrando algumas imagens de alguns locais. Aí eu perguntei que tipo de mensagem, que foi até o que eu fiquei pensando para poder colocar o título da nossa live, né, quando a gente estava conversando. Eu perguntei que tipo de mensagem ele estava querendo transmitir com o desaparecimento dele, né, com a fuga dele. Aí eu vou ler aqui rapidinho, Olha, porque são as ele, palavras dele. ele, Oi? ele não foi encontrado ainda, né? Ainda Não. não, não, Aham. ainda não. Ele disse assim, que às vezes precisamos ter liberdade para ser o que queremos ser, fazer o que nos dá na telha, sem se preocupar com os outros. Mas é claro, tudo com responsabilidade, sem ofender os outros. Aí eu falei para ele também assim que ela ficaria muito feliz se ele retornasse para poder Sim. encontrar ela. Enfim, aí eu perguntei o que, que ele achava disso, né? Ele disse que se sentia feliz por se sentir amado e tudo mais. Só que ele disse assim, aí eu, eu até disse assim, olha, fique nesse local em que você está e tal, para que as pessoas possam te ver, porque tem cartazes, né? Aí ele disse assim, vou tentar fazer isso. Ele disse, vou tentar fazer isso. Ficar no lugar. Mas não garanto nada, pois essa liberdade não tem preço. A idade não é impedimento para sair e viver livre. Chega a me arrepiar. Não, e a Valentina até colocou isso aqui. Ela falou assim, Sim, sim. quem Ó, eu sou tô me eu? arrepiando. Ela falou assim, quem sou eu para impedir a liberdade dele quando eu não quero perder a minha? E às vezes até uma mensagem para responsável, assim, que eu senti de liberdade dela também, porque se eu não me engano, esse caso do Beethoven, a responsável ela é mais velha, não é? Hum? Ela é mais velha também, não é? Que morava É lá. que a menina que me procurou, o cachorrinho ficava na casa da mãe dela, né? Porque ela A foi morar num idosa. apartamento, enfim. Aí Sim. a mãe dela, né, que é a pessoa idosa, que ficava com eles, porque lá a casa tinha um quintal grande, né? E não tinha só ele, tinha outros cachorros também. Sim. E ele fugiu assim, ela foi abrir o portão, aí 3 cachorros da casa fugiu. Aí só o Beethoven que não voltou, Não né? voltou. Tu imagina a menina, né, a tutora, assim, preocupada, né, no apartamento, tipo, estava chovendo muito na região. Ela é aí da tua região, né? É, Ela é de Minas, de Sete na Lagoas. Então, verdade, ela estava muito apreensiva, assim, com isso, né? Mas o que ela me trouxe foi muito importante, assim, eu até tinha falado com ela, Kênia, tu faz uma oração, uma reza, enfim, né, para o mentor espiritual do Beethoven, né, porque cada um de nós é acompanhado por um mentor. E tenta enviar a paz, enfim. Aí ela pegou e disse, Glaucio, tu não sabe o que foi que eu tinha feito. Eu tinha acendido uma vela esses olha, dias, pedindo que para que fosse enviado luz para ele, né? E ela disse assim para mim que tá sendo bem doído assim viver com essa situação aqui, mas eu sinto dentro de mim que ele precisava fazer isso. Ela ai, disse que não sabia explicar, mas ela sentia que ele precisava fazer isso. E ele transmitia através daquela imagem árida, enfim, que às vezes o terreno interno da gente está muito ressecado, está muito árido e precisa justamente de quê? De ser regado, de ser adubado para que olha. o novo possa florescer, né? Enfim, e pensar também assim, como eu estava falando com ela, né, que apesar de que eles estão separados, né, esse vínculo não se rompeu. Uhum. Ele apenas se transformou, tomou uma nova perspectiva. E o que ela me trouxe depois foi o seguinte, ela disse, estou mais tranquila depois da comunicação, né? O sentimento de que se ele quiser voltar, ele vai voltar. Mas mesmo não querendo, preciso respeitar a vontade dele, que conecta justamente com o que a Valentina falou, né? Sim, Então, foi uma comunicação assim bem simbólica, sabe? sim. Com muita coisa, essa questão da liberdade
falou muito sobre o desprendimento dela de certas coisas na vida, para ela poder ser quem ela é, Sim. enfim, né? E traz, às vezes, esse simbolismo também, né? Que passa essa sensação de, às vezes, não só da liberdade, mas às vezes esse sair de casa, sabe? Sendo uma mensagem para a pessoa. E entender que, assim, toda vez que a pessoa, né, procurar a gente para comunicação de perdidos, tem que ter até um pouco de jogo de cintura para conversar, né? Porque, sabe, gente, não é assim, né? Assim, o que eu falo, assim, não é da forma que a gente quer, né? É a forma que a gente precisa. É. Então, pode ter uma volta, né? Mas, igual do Beethoven, às vezes não vai voltar, né? Uhum. Talvez seja temporário, né? Às vezes temporário. Já aconteceu comigo de fazer comunicação com o gatinho. Ele falou no campo que ia voltar, mas não falou quando, que, né? Sim. E aí, depois de um tempo, ele voltou. Se eu não me engano, foi tipo assim, quase uns 10 meses. Ele voltou, Uhum. mas era necessário, né? Uhum. Pode. A Júlia perguntou se a comunicação pode ser feita, por exemplo, para avisar a mudança de casa. Na verdade, avisar tudo, né? Talvez a pessoa Eu ia dizer isso, é tudo. Tudo que a gente precisar falar assim para eles, comunicar, né, fazer um é, processo é muito cirúrgico, importante. chegar um novo membro na família, É. Um bebê, né? bebê. Às vezes Ou que outras vai chegar visitas na sua casa. visitas. É muito bom. E aí, ó, das gatinhas que vai mudar de casa. E É, faz o fake também. sim, sim. E Porque ajuda a eles entenderem que eu faço parte aqui dessa família, eu estou sendo avisado, como a gente gosta, né, de ser tem comunicado, né, sobre tudo que só a vai gente, né? acontecer. Eles querem ser comunicados também, porque eles lembrar que eles fazem parte do nosso sistema familiar, então também querem ser avisados, né? Uhum. E E é normal mesmo a gente se sentir desse jeito que você está se sentindo, Júlio, porque a mudança já provoca muitas sensações, muitas burocracias que a gente demais. precisa resolver, que aí a gente ainda se preocupa com o animal. Mas a comunicação, ela auxilia muito, assim. Que a gente vai lá, explica para o animal o que precisa ser feito. E, e esse relaxamento também que eles têm, né? E a própria compreensão. Nossa, olha, eu estou sendo visto, Exatamente, estou né? sendo Estou avisada. sendo comunicado sobre isso. Então, até isso, essa tensão diminui mais Sim. e para poder fazer as coisas. É claro, né? Que mudança, já viu, uma confusão. Mas Ele não mexe só com a gente, mas com eles, né? sim, sim. Lembrar. Ela perguntou com quanto tempo antes. Assim, não tem um tempo definido, mas é não comunicar muito antes para o animal e ele, ai, você pede de surpresa. Porque assim, às vezes, dependendo de quanto tempo. Porque eles já vão perceber que você já Tá. está, né? O campo dele, o campo ali já está se movimentando pelas decisões que você Eles, vai e já tomando, né? acontece de acontecer isso comigo, eu avisar o animal que ele vai mudar de casa, que a pessoa pediu, e assim, eu faço uns dias antes. Sim. Eu faço dessa forma, tipo assim, sei lá, uns dias, uma semana antes, por exemplo, uma semana, Para não ser um tempo muito não longo. é longo. E aí já Uhum. aconteceu eu avisar ele e ele falar assim, eu sei. Por quê? Ele já sente. Porque Sim, sim. a gente muda o padrão vibratório. É, E aí ele sente. Não, eu já sei que vai acontecer uma mudança. Então, assim, ai, então é. tá avisando. Se você já sabe, tá tudo bem, né? A Valen falou uma coisa muito bonita aqui, né? Voltando aos perdidos, que é o cachorrinho dela, né? Que tá perdido, disse de procurar ele por dentro. Lembro que ela queria, né? Um GPS. Sim, sim. E ele me trouxe a vida dentro a minha alma. Nossa, achei lindo. É, é lindo mesmo. Júlia. E deixa eu ver, a Carol. A Carol foi a outra tutora que você me indicou, que estava Ah, procurando o gatinho, né? O Mardoqueu. Ele mostrou, ele mostrou conversei.
É, algumas localizações, e ela também já tinha feito uma outra comunicação, sim, e, e bateu muito com a região em que eu, porque ele falava sobre um parque, né? E haviam vários parques lá perto da casa dela, mas depois que eu terminei a comunicação, que eu fui olhar, só me batia um, né? Que era bem próximo lá da casa dela, né? Mas, enfim, como o animal, e ele é um gatinho de aproximadamente 4 meses, né? O animal, ele se desloca, por mais que a gente fale, foi diferente, assim, sim. do Beethoven, né? Tá certo que a gente se comunica com o eu superior desses animais, mas eles têm suas próprias vontades, né? Sim. Enfim, O da Carol foi bem interessante, porque assim, ela tinha feito com outras comunicadoras, né? E fez com... uhum, foi. Aí depois eu até conversei com ela, porque é aquele negócio, né, de sair um pouco do mental, né? De querer uma Sim, sim. resposta, Uhum, de ai, mas onde ele tá? Por quê? Porque... E às vezes é igual a Valentina falou, vem pra dentro, pro centro. Tá, o que que eu tenho que aprender com isso? Por que que ele sumiu, uhum, aconteceu? Né? E sim. entender que a mensagem, às vezes, ela é sobre não achar ele, né? Mas sobre entender o porquê, integrar isso e às vezes, igual a Valentina falou, né? Respeitar. Não, tá. E às vezes isso vai levar um certo tempo mesmo para assimilar, porque é como quando a gente faz essas comunicações, né? Tem uma profundidade tão grande que certos detalhes a gente tem uma compreensão com o passar do tempo. Às vezes eu entrego assim a comunicação para a pessoa e nem fico pensando sobre aquilo, só que às vezes me vem alguns insights, enfim, eu vou lá e falo para a pessoa. E propriamente a pessoa que recebe, né? Às vezes levam muito tempo assim para poder assimilar alguns detalhes que naquele momento não fazia sentido para a pessoa. Mas é o que a gente sempre faz assim na comunicação, é honrar aquilo que a gente escuta, ouve do animal, porque é a perspectiva dele, é o olhar dele sobre a situação, sobre a vida dele, né, sobre as E, relações que ele constrói com seus tutores. e Então, mostrar às vezes, essa fuga, esse desaparecimento é justamente um convite para a gente olhar certos detalhes, né, que estão dentro da gente. Enfim. e assim, gente, esse, igual você fala, né, Glaucia? Esse ensinamento que os animais desaparecidos e perdidos trazem é muito também sobre nós com nós mesmos e de nós com as nossas relações ao redor. O tanto que a gente, às vezes, quer, sei lá, né, uma relação, por exemplo, a pessoa só pra gente, né, caso de... Independente, né? Família, mãe com filho, pai, relacionamento amoroso, tanto que a gente quer aquilo ali, só perto da gente, controlar, ter a pessoa o tempo inteiro. E aí é entender que ninguém é de ninguém, ninguém é posse de ninguém. Eu acho que traz essa mensagem muito forte, sabe? E que É, nem animal é nossa propriedade, sabe? é. Eles não são. Gente, eles têm as vontades deles, eles têm os sentimentos deles. Eles são muito mais sábios que a gente, né, Glaucia? É, E a você gente, vê, né? nós não somos superiores a eles, nós não estamos acima. E pra gente entender isso, né? Uhum. E assim, eles escancaram assim para a gente que mesmo a distância, o vínculo ele não é rompido. Como a gente faz muitas comunicações com animais que já fizeram a passagem. Esse Sim. vínculo que se constrói, ele jamais ele é rompido, né? Ele só se transforma. É claro que é difícil, né? Não vou Muito. dizer que é E, fácil, né? e Porque eu também já passei por uma situação dessa do animal, do meu gatinho desaparecer. Ele ficou 2 dias fora de casa. Eu, eu vi a hora de enlouquecer. E assim, eu não me comunicava na época, enfim, mas já estava fazendo reiki. E eu, só quando eu sosseguei meu facho, como dizem, né, que ele conseguiu voltar, porque ele ainda tinha uma missão a cumprir e ao às lado vezes de mim e da minha família, né? Mas, enfim, e aí são as lições. O desaparecimento diz sobre as lições que a gente precisa aprender. a Valentina trouxe outra coisa que é muito bonita, né? Que ela imagina que hoje ela faz comunicação intuitiva, que ela também é comunicadora, graças a Uhum, ele, né? O cãozinho dela que sumiu.
Ela encontrou o propósito e é um momento que paramos de fazer perguntas e começamos a morar nas respostas. Gente, nossa, até arrepiei, vale? Porque é É. lindo gente, isso, sabe? É difícil, mas, né? Faz a gente voltar também muito pro presente, né? Uhum, sim, sim. Muito mesmo. E, né, falando sobre Ah, a passagem, a Júlia perguntou, né, se com tanto tempo da passagem dá para fazer, né? Sobre a passagem, eu peço para esperar um pouco, por conta do uhum. processo do luto, né? Sim, sim, porque às vezes a pessoa está muito. Enfim, está muito confuso esse campo, né? Confuso, né? Eu peço para É bom esperar um pouco. assentar, assim. E Assim, não tem impedimento, não tem impedimento cada de pessoa se fazer, né? jeito também. É, mas eu acho assim, você está vivendo tantas coisas ali, né? Enfim, às vezes pode ser não, né? Muitas mensagens que eles trazem faz com que alivie o nosso coração, né? Mas em meio à luta a gente está vivendo tanta coisa, né? Ali misturada que é um pouco complicado. Isso vai Enfim, depender também muito de como você se sente. Eu pergunto pra pessoa assim, você tá preparado? Como você se sim. sente? E Uhum. às vezes tem pessoas que perderam o animalzinho há 10 anos e ainda não tá preparado. E tá tudo bem, né? Assim, É, aí tem o contrário, né? De animais perdidos, a pessoa quer fazer ele o quanto antes, né? Pra obter uma uhum. resposta e aí Sim, sim. acalmar um pouco pra não ir, né, naquele. E assim, eu vou até contar aqui, né, pra gente ir finalizando, Glaucia, por conta do tempo. É, Eu passei por uma situação, contar a vocês, de uma comunicação, até te contei, né, Glaucia? sim. De uma pessoa que me procurou comunicação e a gente sempre explica muito bem, né, Glaucia? Não é garantia, não é GPS. E a pessoa, ela estava extremamente desesperada, né? O gatinho dela tinha sumido. Ela estava assim, ela estava fora de si. E aí eu fiz a comunicação, ele trouxe assim uma mensagem, gente, assim, incrível. Sério, foi uma das comunicações que eu mais aprendi, porque era conflito familiar, quem tinha deixado escapar o gatinho, né? Era uma pessoa próxima. E assim, trouxe algo profundíssimo. Só que assim, a pessoa focou naquilo ali. Ah, só no lugar que ele mostrou. Ele nem mostrou o lugar exato. E aí eu tentei trazer ela, né? Não, você tá focando só nisso e tudo mais. Só que aí não adianta, sabe, gente? Você tem que também dar uma sentada para você poder, né, receber essa comunicação, entender. E também a gente não pode fazer nada, né, se a pessoa não quer entender. Então, por isso, É, a gente conversa muito. até porque não é papel da gente convencer a pessoa de nada, né? A gente não tá aqui para conversar, porque na verdade a gente é só um canal, né? A informação passa na Sim, gente e a gente sim. decodifica. É porque aqui é a relação deles dois. A gente só atravessa aqui para poder. E a gente Sim. ajuda no que pode, naquilo que é permitido a gente E, fazer, né? e assim, uma coisa da comunicação intuitiva é ir sem expectativas. Ela ensina a gente também a não colocar expectativa, né? Porque o animal ele vai passar aquilo que deve ser passado naquele momento. Às vezes a gente não vai ter todas as respostas, e é outro ensinamento. A gente não tem todas Sim. as respostas na vida. E não vai Uhum. ter, né? Aí a Valentina disse, é uma questão de escolher como estar naquilo que nos acontece. É Sim, isso. é isso. Pois é. E Júnior perguntou mais uma coisa. Não, ela falou. Minha cachorrinha faleceu tem 3 anos e queria saber como ela está. Então, a comunicação é possível. Eu me comuniquei com uma cachorrinha que já fazia, meu Deus, eu acho que mais de 15 anos que tinha Nossa, falecido. Eu acho que mais de 15 não, acho que mais de 20 anos. Aí a doutora disse, é possível? Eu disse, é. Aí foi muito interessante. Tem até no meu perfil, eu acho que é alguma coisa a ver com o urso polar, que ela tinha. A cachorrinha reencarnou no urso polar. Então, uma não. moral da história, assim, bem interessante. Eu me comuniquei com um que ele tinha feito passagem. Ah, esse tempo aí também. Aí ele mostrou que estava em outra família. Aí uma Aham, casa assim, cheia de criança. E aí assim, é muito sim. bonitinho, muito lindo, sabe? Muito profundo, assim, as comunicações de animais que já fizeram a passagem, né? Agora, essa do urso polar foi muito engraçada, assim.
porque ela pegou e disse assim que tava no, ela mostrava um lugar, assim, tinha aquele frio, sabe? Muito interessante. Aí ela disse que eu vim para essa vida para perpetuar a vida através da criação, no caso, ela ser mãe, né? E ela disse que se sentia muito satisfeita por ser mãe. Aí quando eu passei isso para a tutora disse, tu acredita, quando ela vivia comigo, ela não foi castrada e ela ficou muito tempo, e ela teve gravidez psicológica. Nossa, tá Aí vendo? nessa vida ela conseguiu realizar isso. Aí ela falou assim, ai meu Deus, ela é uma mamãe, não sei o quê. Nossa, gente, Sabe, assustador. coisa que eu, né? Quando ela falou assim, ai, de ser mãe, não sei o que, eu disse, nossa, que bonito, né? Mas quando trouxe essa coisa da outra vida, que ela era um urso polar, eu achei surpreendente. E a gente se surpreende muito. Muito, tem os simbolismos, né? Assim, igual Animais Perdidos é difícil, é É, muito desafiador, mas também tem muita mensagem bonita, né? é incrível mesmo, Júnior. Olha, tantas histórias, né? Não, São a gente, muitas histórias. né, Cláudia? Às vezes eu paro a comunicação, fico assim, "Gente", e aí eu vou passar para a pessoa dá um feedback, eu fico chocada ainda, fico assim, gente, É, como pode ter tanto ensinamento bonito, né? sim, sim. Com eles. Porque, tipo, o meu foco não é, ai, que você diga que isso aqui é com isso, sabe? É querer validar com pequenas coisas, mas são mais as lições. Eu acho que a gente, às vezes, queria essas validações quando a gente estava lá no início, né? Quando a gente fazia o curso, enfim, para poder dar confiança para a gente, né? Mas eu sempre foco muito no ensinamento que o animal quer trazer. Se ele trouxer esses detalhes, é bom, né? Porque aproxima, né? O tutor com o animal. Mas é isso, gente. É isso. O animal desaparece, mas o vínculo ele permanece e pode ser ressignificado, né? E é um convite para olhar para dentro da gente sobre o controle, sobre E as nossas angústias, sobre aquilo que a gente não fala e o animal vai lá e ele mostra, a né? É uma dinâmica assim que é desafiadora, mas ela é bastante interessante. Ela nos ajuda a pensar, né? e ela é O cheia que que de a gente perde quando esse animal vai embora, mas também o que que a gente ganha, né? Em termos de ensinamento, de percepções novas, de abertura de consciência. sim. Aí, só para agora vamos finalizar, queria contar só de uma comunicação por último da amiga. Ela tinha cinco gatinhos. Uma gatinha dela, ela nunca saía. Um dia ela desapareceu e não foi contada, né? E na comunicação ela falou que fugiu porque ela precisava para abrir espaço, um espaço muito grande de algo muito novo que houve na vida dela, que estava chegando e ela, a gatinha, era muito apegada a ela, assim, as duas eram Uhum, juntas. sim. E aí essa amiga minha depois descobriu que estava grávida. Uhum, Então foi uma abertura. Então, sim. assim, gente, né? Pode ter isso também, né? Algo novo vir, eles vão, abre espaço. Assim É. como quando fazer passagem também pode acontecer, né? Uhum, pois é. E é E é isso. linda, assim, essa questão do vínculo, né? Que nunca se acaba, né? Nunca se acaba. Você sempre vai ficar na lembrança. Ai, Lembrança. muito bom conversar. A gente pode depois, né, até com as perguntas da Júnia, eu empolguei da gente fazer depois algo um pouco mais geralzão, né? Sim, sim, sim. Dúvidas de falar como é que funciona. Aham, Às vezes questão, né, da animais que fizeram a passagem. A sim. gente É, porque foram até lives que a gente já fez anteriormente, mas já tem um precisa tempo, a gente parar de pode retomar, é muito bom. É porque essa ocasião meio que calhou, né, poder falar um pouco sim. sobre isso. Né? Já que a gente está se aventurando bastante É. nas comunicações com desaparecidos. Então É é isso, isso. gente. A gente vai deixar a live salva, né? Uhum, Obrigada pelas participações. A gente vai compartilhar ela, né, Glaucia? Depois vamos pensar mais sim, temas, porque é muito amplo, gente. É muito grande, né? sim, sim. O tanto que dá pra gente falar, esmiuçar isso, né, Glaucia?
Aí é bom ter a presença de vocês, da Valentina, que está aqui prestigiando, a Júnia, que já tem pouco tempo que eu conheço o trabalho, mas eu já gosto A bastante. Melissa também tá, Né, ela, Carol, né, Carol, que dê tudo certo, né, em isso, relação ao Mardoqueu, a a Kênia é também, e todas as comunicadora, pessoas que estão passando por essa situação, né, e se precisar da ajuda da gente, a gente está aqui. então é isso, gente. Eu vou deixar a live salva. Muito obrigada, viu, Glaucia, pelas Oh, trocas. eu que agradeço por isso, E esses momentos. eu vou deixar salvo e se caso alguém quiser, né, fazer alguma pergunta, né, depois. Pode deixar a pergunta nos A Melissa comentários. também, ela é do time da Larissa. Ah, sim! Prazer! Aí, ó, pode fazer com a Glaucia também, a live, fazer nós três juntos, nós quatro, né, a Valen também. Ah, sim, é verdade. Tem muito assunto. Sim, sim, o que não falta é assunto. Aham. Então é isso, gente. Um beijo. Obrigada, Glaucia. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Prazer. Qualquer Tchau. coisa, estamos aí. Então, um beijo. Tchau, tchau.